Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos profetas em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invoquemos o Santo Espírito. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Erga os seus braços. Bem alto os seus braços, peça. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Eu quero ouvir vocês pedindo: incendeia, capricha, incendeia.
peça, porque todo aquele que pede, recebe. É vontade de Deus que a nossa alma seja reinflamada pelo Espírito. Senhor, mais uma vez, peça, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na terceira semana da Quaresma. Esse tempo tão bonito que nos prepara para celebrarmos intensamente a Páscoa de nosso Senhor. Nesse período, a igreja tem uma pedagogia na sua liturgia, sobretudo a que nos orienta a partir dos domingos. No primeiro domingo, nós meditamos sobre a tentação de Jesus no deserto. Aqueles 40 dias que Jesus viveu em pleno jejum, sem comer, sem beber. Depois desses 40 dias, o inimigo, o diabo, chega para tentar Jesus. E ali ele lança 3 tentações, que na verdade são a condensação de todas as tentações que Jesus viveu ao longo da sua vida. A gente olha lá a tentação do deserto, a gente pensa que foram só naqueles 40 dias. Não. O evangelista condensa, melhor dizendo, nestes versículos, as tentações que Jesus viveu ao longo de todo o seu viver. E aquela tentação que o diabo faz tem um objetivo muito específico. O diabo diz assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Onde está o foco da tentação que Jesus sofreu? Não estava no seu poder e nem nas coisas, mas estava na sua identidade de Filho de Deus. Se tu és. O inimigo queria colocar uma dúvida no coração de Jesus. Do mesmo jeito que ele colocou dúvida no coração de Eva e no coração de Adão, quando ele disse: será que é verdade mesmo que se vocês comerem do fruto, vocês vão ficar assim? Não, é que Deus não quer que você seja igual a eles. A mesma dúvida que o diabo colocou no coração de Adão e Eva, ele tentou colocar no coração de Jesus, mas não conseguiu. Mas a tentação é em virtude da identidade mais profunda de Jesus Cristo enquanto Filho de Deus. Porque provavelmente, se o diabo conseguisse colocar dúvidas no coração de Jesus, Jesus teria muito mais dificuldades para enfrentar a cruz. Como que Jesus enfrenta a cruz? Porque ele mesmo vai dizer: eu vim fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ontem no Evangelho Samaritano, Jesus disse isso. Quando os discípulos chegaram com um pão, ele disse: não quero comer. Os discípulos: come Jesus. Ele falou: não. Aí Jesus vai dizer para eles: olha só, eu tenho um alimento que é muito maior do que esse, que é fazer a vontade do meu Pai. No segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos coloca diante do episódio da transfiguração. E o detalhe da transfiguração é Deus que se revela a nós. Quando Jesus Cristo no alto do Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João, ele se revela, é revelado, é transfigurado e mostra a sua glória. É Deus que está se mostrando a nós. Quem Ele é, a glória que Ele tem. E mais ainda, a glória que nos espera. E por que isso é importante, minha gente? Porque quando nós voltamos o nosso coração para o céu, quando nós voltamos o nosso coração para a vida eterna, quando nós voltamos o nosso coração para a eternidade, nós encontramos razão e sentido para enfrentarmos todas as lutas que nós temos aqui. Porque nós sabemos que a nossa luta não será em vão.
Vai valer a pena a gente viver renúncias, vai valer a pena a gente abdicar de determinadas realidades, vai valer a pena a gente se esforçar para ser santo, para não dar vazão ao mal que existe dentro de nós, vai valer a pena por quê? Porque tem uma vida eterna que nos espera. E isso foi tão profundo na vida de Pedro, Tiago e João, que Pedro vai dizer: Senhor, vamos armar 3 tendas e ficarmos aqui, porque é muito bom estarmos aqui, é bom estar na glória do Senhor. Então, no episódio da transfiguração, Deus se mostra, Deus se revela. Ontem, no encontro que Jesus Cristo teve com a samaritana, há uma outra revelação. Agora, não de Deus para a samaritana, embora Jesus tenha se revelado ali como Messias, como Salvador, como ela mesma disse, o Cristo que virá, mas há uma revelação ainda um pouquinho a mais. Jesus que nos revela a nós mesmos. Quando Jesus começa a travar um diálogo com a samaritana, ele vai se aproximando da samaritana, pede água para beber, a samaritana vai resistindo, ela vai colocando empecilhos, vai colocando obstáculos, mas você é judeu e eu sou uma samaritana, nosso povo não se dá, então você não tem que falar comigo. Mas como é que você vai tirar água daqui, você não tem nem balde, o poço é fundo. A samaritana vai colocando resistências, até que ela entende que aquele homem que estava falando com ela não era um homem qualquer. Era alguém que poderia lhe oferecer mais. Jesus vai dizer: olha, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, você mesmo pediria: dá-me desta água, e eu te daria uma água que vai fazer com que você nunca mais tenha sede, porque a água é a água de uma fonte viva. E a samaritana entende, e pede: Senhor, dá-me de beber. O que Jesus faz? Ele não dá a água no primeiro momento. Ele vai falar para a samaritana assim: vai chamar o seu marido. O que a samaritana responde? Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus fala: é verdade, porque tiveste 5 e o que você tem agora não é seu. O que Jesus está fazendo com a samaritana? Jesus está colocando a samaritana na realidade da sua vida, daquilo que ela tinha vivido até aquele momento. Olha, você viveu assim, mas aqui, a partir de hoje, a partir desse encontro, você pode viver diferente. E ela entende, abraça o encontro com Jesus, abraça a novidade de Jesus e transforma a sua vida. Ela sai proclamando, testemunhando: olha, eu encontrei um homem que sabe tudo o que eu fiz. Por que eu estou fazendo esse caminho com você? Desses 3 domingos da quaresma que nós já vivemos. Para que a gente possa entender uma coisa muito importante que está no Evangelho de hoje, no último verso do Evangelho que nós acabamos de proclamar. Esse Evangelho está dentro do contexto daquele momento em que Jesus Cristo se coloca na sinagoga, pede o livro, proclama a palavra e tal, e diz: hoje o Espírito, essa palavra, o Espírito repousa sobre mim, e me enviou para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus vai dizer: essa palavra se cumpriu, sou eu. Essa pessoa sobre a qual o Espírito Santo repousa e que proclama o ano da graça, sou eu. Aqueles que estavam na sinagoga no primeiro momento começam a ficar encantados com Jesus Cristo. Mas começam a fazer uma outra coisa. Começam a querer que Jesus Cristo realize no meio deles os milagres, as curas, as libertações, os extraordinários que Jesus havia feito nos outros povos. E aí Jesus vai dizer para eles: olha, em verdade eu vos digo, o profeta não é bem querido na sua casa. Quando Jesus diz isso, o povo fica furioso. E aí, pega Jesus, leva Jesus para o alto do monte, para o precipício, querendo jogar Jesus do precipício. E aí a gente chega na frase que eu quero partilhar com vocês hoje. Olha o que São Lucas vai dizer. Levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Você já se deparou com esse verso na meditação da palavra? Gente, olha o contexto disso. Aqueles homens estavam furiosos, começaram a querer matar Jesus Cristo, pegaram Jesus da sinagoga e levaram para o alto do monte até um precipício. Olha como Jesus foi se deixando conduzir pelos homens. Certamente Jesus não opôs resistência, foi caminhando com eles até o precipício. Quando ele chega perto do precipício, que aqueles homens querem lançá-lo, o que Jesus faz? O evangelista vai dizer: passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Por que Jesus Cristo fez isso? Primeiro,
que não era chegada a hora da entrega de Jesus. O precipício não era o Calvário. A entrega do Senhor aconteceu no Calvário, na sua crucificação. E quando Jesus passa pelo meio dele, no meio daqueles homens, e segue o seu caminho, parece até uma postura arrogante de Jesus, altiva, mas não é. O evangelista está querendo dizer para nós que Jesus Cristo ele enfrentou toda aquela situação e passou pelo meio. Veja, ele não fugiu, ele não se escondeu, não foi pela beirada, ele passou pelo meio, porque ele sabia quem ele era e ele sabia a missão que ele precisava realizar. Esse é o foco que nós precisamos entender da liturgia da palavra de Deus para nós hoje. Permita-me fazer uma pergunta a você. Você tem consciência de quem você é? E quando eu digo quem você é, não estou perguntando qual é o seu nome, não estou perguntando qual é o seu RG, não estou perguntando qual é o seu CPF, não estou perguntando qual é o seu endereço. Eu estou fazendo uma pergunta muito mais profunda. Eu estou perguntando se você tem consciência de quem você é, no mais profundo do seu ser, na sua essência, na sua identidade mais profunda e numa relação direta com Deus. Porque, minha gente, preste atenção, nesse tempo maluco que nós estamos vivendo do mundo, de tantas propostas, de tantas realidades, de tantas situações que estão se achegando às nossas famílias, que estão se achegando às nossas casas, que estão se achegando à nossa vida, se nós não tivermos consciência reta e firme de quem nós somos, principalmente em relação a Deus, a gente se perde por este mundo. O que fez com que Jesus Cristo não cedesse a esses homens que queriam jogá-lo do precipício? Porque o que fez Jesus Cristo não ceder às tentações que ele sofreu no deserto? Porque ele sabia quem ele era. Olha como isso é importante para Jesus. Uma vez Jesus estava com seus discípulos, ele vai dizer: escuta, que dizem os homens aí fora que é o Filho do Homem? Que dizem ser o Filho do Homem? Aí vai dizer assim, uns dizem que é Elias, outros estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é alguns dos outros profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz uma proclamação maravilhosa: feliz és tu, Simão, porque quem revelou isso para você foi o Pai, não foi a carne. Mas quando Jesus perguntou o que estavam dizendo dele lá fora, ele não estava querendo saber a opinião das pessoas, ele queria saber se aqueles que estavam caminhando com ele, dia e noite, nas pregações, nas curas, nos milagres, ele queria saber se eles estavam entendendo que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo, seu Salvador. Ele queria entender se eles já estavam sabendo que eles estavam seguindo aquele que poderia lhes trazer a vida eterna. Por quê? Jesus pergunta a eles, porque era com eles que Jesus tinha intimidade. E a intimidade que eu estou falando é do dia a dia. Eles acompanhavam Jesus Cristo. E quando eles entendiam quem era Jesus Cristo, consequentemente, eles começaram a entender quem eles eram e a missão que eles tinham. Meu irmão, minha irmã, para esta pergunta que eu acabei de te fazer, quem você é, se você tem consciência? A referência da nossa identidade é Jesus Cristo. Os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos, sabiam disso? Os primeiros cristãos eram chamados aqueles que estavam no caminho. Lembra da passagem que Saulo pede cartas para perseguir e prender os que estavam no caminho? Nós só passamos a ser chamados de cristãos depois de um tempo. Sabe por quê? Porque aqueles que não eram do caminho olhavam para aqueles que eram do caminho e reconheciam no seu agir, no seu falar, no seu olhar, no seu cuidar, os mesmos gestos de Jesus Cristo. Então, quando eu pergunto para você se você sabe quem você é, eu poderia perguntar o seguinte: quais os traços de Jesus que existem em você? Faz um favor para o padre. Olha para quem está do seu lado e fala assim: boa tarde, tudo bem com você? Olha essa pessoa que está aí do seu lado. Eu não sei se você conhece, provavelmente você não vai conhecer. Mas sem conhecer essa pessoa, você conseguiria olhar para ela agora e perceber algum traço de Jesus nela? Difícil, né? Quando a gente não conhece. Agora, vamos pensar lá na sua casa.
Quais são os traços de Jesus que você manifesta para os que convivem com você? Quem é casado e casada aqui, levanta a mão para eu ver. Muito bem. Esposas, quais são os traços de Jesus que você revela para o seu marido? Maridos, quais são os traços de Jesus que você revela para as suas esposas? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão para eu ver. Pais e mães, quais são os traços de Jesus que vocês revelam para os seus filhos? Está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Ou eu estou sendo muito complicado hoje? É simples. O que de Jesus existe em você? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou insistindo tanto? Porque veja, a partir do momento em que nós tivermos plena consciência de quem nós somos, repito, nós não vamos nos submeter a qualquer coisa neste mundo. Por que Jesus enfrentou esses homens? Porque ele sabia quem ele era. Por que Jesus vai dizer, olha, o profeta não é bem querido nesta casa, na sua casa, na sua família? Por quê? Porque ele falou palavras tão duras para aqueles homens. Porque ele sabia quem ele era. Ele não poderia renunciar a quem ele era. Infelizmente nós estamos num tempo em que as pessoas estão renunciando muito àquilo que elas são, para poder abraçar aquilo que elas não deveriam ter. Quantas pessoas estão renunciando à sua dignidade de filhos de Deus? Estão perdendo o céu para abraçar aquilo que não deveria ter. Quantas pessoas estão perdendo a sua dignidade diante da sua casa? Quantos pais não conseguem mais olhar para os seus filhos porque perderam a dignidade para abraçar aquilo que não deveria ter? É hora de nós voltarmos, é isso que o Senhor está pedindo para nós. Quaresma é tempo de conversão, quaresma é tempo de mudança de vida, quaresma é tempo de volta. Volta para o Senhor, volta para aquele que é o tudo, que precisa ser o tudo da nossa vida. Volta para aquele que tem o tudo para te oferecer. Somente sendo de Jesus Cristo nós vamos conseguir passar por esse turbilhão que está no mundo aí fora. Somente sendo de Jesus Cristo hoje, e quando eu digo ser, é ser 100% do nosso Senhor, que nós vamos conseguir enfrentar as tentações de amanhã. Jesus não renunciou àquilo que ele era, por causa desse mundo. E não era porque o mundo era passageiro, não. É porque ele tinha um amor tão grande para com o Pai, que nada poderia substituir este amor. A quanto você ama o Pai? Qual o tamanho do amor que você tem por Deus Pai? O que você é capaz de fazer por Deus Pai? O quê? Para pensar. Porque, gente, vamos falar a verdade. O que nós queremos que Deus Pai faça por nós sabemos até demais, não é? Eu vou arriscar dizer uma coisa para vocês, não me leve a mal, como dizia o Padre Chico da nossa diocese, não me leve a mal. Mas eu tenho quase certeza que 99,99999% de nós que estamos aqui, queremos alguma coisa de Deus. Tenho quase certeza. A gente quer muito de Deus, a gente quer muita graça de Deus, a gente quer as bênçãos do Senhor, a gente quer os milagres. Mas o que você está disposto a fazer por Deus? E não é que Deus vai fazer troca com você, porque Deus não faz barganha. Deus não faz comércio. Porque tudo que Ele realizou, e Ele já realizou muitas coisas na sua vida, Ele fez simplesmente porque te ama, e Ele fez de graça, não pedindo nada em troca. Mas chega uma hora que a gente precisa olhar e dizer, a minha vida não é minha, é um dom que Deus me deu, e eu vou prestar contas dessa minha vida para o Senhor. Que vida eu vou oferecer a Deus? Que vida? Uma vida cheia de lamúrias, reclamações, de chororôs? Ou uma vida vivida com intensidade? Uma vida vivida na fé? Uma vida vivida na esperança? Meu irmão, minha irmã, se você fosse hoje para o céu, que vida que você entregaria para o Senhor? Você já parou para pensar nisso? Porque olha, o que tem de gente aí, vivendo, chorando, e não é o choro de uma emoção da vida, não, é de reclamação. Jesus não viveu assim. Jesus foi perseguido,
tramaram a morte do Senhor, foram atrás do Senhor, mas ele passava pelo meio deles e seguia o seu caminho, porque ele sabia que ele tinha uma missão para cumprir e nada poderia tirá-lo dessa missão. Você que é pai e é mãe, me permita dizer, você tem a maior missão deste mundo, que é ser pai e ser mãe. Nada e ninguém pode tirar da sua missão. Nada. E ninguém. Você precisa viver essa missão no 100%. Tem um ditado que diz assim, né? Mãe padece no paraíso. Não é assim que falam antigamente? Pelo menos antigamente falam, mãe padece no paraíso. Mãe cristã não. Mãe cristã não padece. Mãe cristã vive a maternidade. Mãe cristã é como Maria, que mesmo sabendo das dores do seu filho, e mesmo chorando lágrimas de sangue por causa do seu filho, jamais perdeu a esperança naquele que tudo podia fazer. Lembra do que Isabel disse para ela quando a Maria foi visitar Isabel? Do que posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Bendita é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria acreditou. Ela não padeceu no paraíso, ela viveu o paraíso. Ela esteve no paraíso. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo a missa pelas famílias aqui na segunda-feira no Pai das Misericórdias. É hora de rezar pelas nossas famílias. É hora de pedir a Deus que recobre em nós o dom de ser família. Você que é pai e mãe, você que é marido, você que é esposa, você que é filho. É hora de você pedir a Deus que esse Jesus, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós servimos, Ele possa ser Senhor da sua casa, Senhor da sua sala de estar, Senhor da sua mesa de almoço. E não outro ser Senhor. É hora de você entregar a sua família a Deus. Para quê? Para que você e a sua família, sendo fiéis a Deus, mesmo com todas as tribulações, mesmo com tudo aquilo que está ao seu entorno, mesmo diante de todas as tribulações deste mundo, vocês possam passar pelo meio de tudo isso e seguir o caminho de vocês. Sabe por quê? Do outro lado da ponta, do outro lado da ponte, está Deus te esperando. Deus não te abandonou, Deus não te deixou sozinho. Ele está acompanhando tudo que você está vivendo. E está vindo em seu socorro em todos os momentos, até naqueles que você acha que Ele te abandonou. Mas Ele está ali, junto com você. Guarda esta frase do Evangelho de hoje. Como Jesus reagiu às tentativas de morte, às tentativas que aqueles homens fizeram de jogá-lo no precipício. Passou pelo meio deles. Hoje, quando você voltar para a sua casa, quando você voltar para o seu lar, quando você voltar para a sua realidade, como é que você vai voltar? Como Jesus? De cabeça erguida? Porque você encontrou aqui hoje, nessa missa com o Pai das Misericórdias, no santuário do Pai das Misericórdias, aquela graça, aquele bem que Deus gostaria de dar para você hoje, você agarra e não vai desperdiçar por nada? Ou você volta para casa como se nada tivesse acontecido? Permita-me dizer, mesmo que você ache que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. Que você está dentro do mistério da nossa salvação. E Deus já está agindo no seu coração. Deus já está agindo aí, olha, na sua história. Deus está fazendo. A única coisa que talvez nós precisamos pedir a Jesus é que Ele nunca deixe de nos ensinar a sermos filhos amados do Pai. Aconteça o que acontecer. Soframos o que tivermos que sofrer. Mas nunca nos esqueçamos que nós temos um Deus que é Pai e que nos ama incondicionalmente. E que quer que nós estejamos com Ele, no lugar que o seu Filho unigênito foi preparar para nós. Como Ele diz que quando estiver pronto, Ele mesmo virá nos buscar, para nós nos assentarmos nesse lugar que Ele preparou na casa do Pai com tanto carinho. Quero convidar você a fechar um pouquinho os teus olhos.
Eu creio que a Tânia e o Rubens conhecem uma música do Nelsinho, antiga, chamada Gente Linda. Lembra dessa música? Vamos cantar ela em oração agora? Fecha você um pouquinho os teus olhos. Tem tanta gente aí que se perdeu neste mundo, porque deixou de ser quem é. Meu irmão, é a hora talvez de você voltar a ser quem Deus te sonhou. É hora talvez de você voltar e estender a mão para alguém da tua casa que se perdeu ao longo deste caminho. É hora talvez de você voltar e ser um ombro amigo para aquele seu colega de trabalho, para aquele seu vizinho que se esqueceu que é filho de Deus. Reze por essa pessoa. Reze por você agora. Fala: Pai, eu quero voltar como o filho pródigo voltou para a tua casa. Eu quero voltar como filho pródigo, Senhor. Hoje eu sei que eu sou o teu filho amado. Sim, Senhor, eu sou. Hoje eu sei o quanto o Senhor me ama. Existe por aí muita gente linda, 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 mas que não sabe ainda, Chorando uma dor de antigamente, mente, tendo a vida pela frente. Amigo, é só olhar e ver que há tanta vida para se viver dentro de você. Há um sol, lindo sol, a querer te iluminar. E se a noite chegar, há uma lua, linda lua, a iluminar as trevas. Amor, Amor, amor pra dar e receber. amor pra dar e receber. Amor, e quem chegar, seja bem-vindo. Presta atenção nisso agora. Chorar até faz bem. Chorar até faz bem. Sorrir, cantar, viver, viver, viver. Viver bem cada momento, Sem medo, sem medo de sofrer. nunca desanimar. Nunca desanimar, amar, amar. Como um veleiro ama o vento. Amigo, eu acredito em você, Na sua vontade, na sua vontade de somente ser aquilo que você quer, sem querer fingir, sem querer fingir, sem receio de dizer, sem receio de dizer que eu te amo, eu te amo, mas gritar pro mundo ouvir. amor, Amor, amor pra dar e receber. amor pra dar e receber. Amor, E chegar, e quem chegar, seja bem-vindo. Eu quero convidar você a ficar um pouquinho de pé agora. Essa canção fala dessa pessoa que está do seu lado.
essa pessoa que é uma gente linda, cheia de amor que existe dentro do coração dessa pessoa. E eu não sei qual o caminho que ela fez até hoje, mas pode ser que ela tenha se perdido ao longo desse tempo todo. E como hoje é o dia do retorno, reze por ela agora. Estenda a sua mão sobre essa pessoa, sobre esse seu irmão que está do seu lado, sobre essa sua irmã. E reze pedindo ao Senhor que devolva a ela a sua identidade mais profunda. Sim, Senhor, dê a graça. Solte a sua voz em oração e reze, interceda agora. Sejamos intercessores pelos nossos irmãos. Sejamos agora a igreja que intercede, que pede, que suplica, que clama àquele que tudo pode fazer. Peça ao Senhor que toque o coração desse seu irmão. Sare as feridas que aí ainda existem. Feridas de histórias, de relacionamento, feridas familiares. Peça ao Senhor que cure. Peça ao Senhor que cure as lembranças, a história, as lembranças que ainda gritam no coração. Vai pedindo mesmo que o Senhor devolva a identidade de filho de Deus, de filha de Deus, que o pecado, que o inimigo tem distorcido, que tem verdadeiramente distorcido essa imagem em nós. É como se olhássemos no espelho e não víssemos mais aquela que o Pai criou, mas vemos uma caricatura, fruto de tudo aquilo que foi sendo vivido nesse mundo, que o inimigo foi fazendo em nós. E nesse momento o Senhor está nos dando a graça de ver essa imagem original de filho de Deus, de filha de Deus, restaurando em nós quem nós somos, a nossa identidade. Muito obrigado, Senhor, por ir fazendo esta obra de restauração em nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continue rezando. A imagem que o Senhor me dá daquela passagem bíblica, que o profeta Jeremias, ele vai na casa do oleiro. O Senhor manda ele ir lá, e quando ele chega lá, ele vê justamente um oleiro montando um vaso. Ele colocando aquele barro, molhando, colocando a mão no interior, fazendo, desfazendo, retirando sujeiras. Amém. Muitas sujeiras. Ele desfaz o vaso muitas vezes. E quando fica de acordo com o coração dele, ele sorri e leva aquele vaso para o forno, para aquecer e não se desfazer mais. O Senhor está fazendo isso conosco, tirando as sujeiras que o mundo, que o pecado tem jogado sobre nós. O Senhor vai desfazendo tudo aquilo que o mundo foi jogando de entulho em nós. E depois Ele leva no forno, no fogo do Espírito, para que o mundo não mais suje aquilo que Ele criou com muito amor. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem do barro, Ele soprou e disse que era muito bom. Você e eu somos muito bom, porque somos imagem e semelhança do Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor fala de uma mulher que está voltando para Ele agora. Em determinado momento da história da sua vida, você se revoltou contra Deus, porque você achou que Deus não estava atendendo ao seu pedido.
E a forma dessa revolta foi você se entregar na vida, em vários relacionamentos, uma vida verdadeiramente devassa. Mas na verdade você não queria essa vida, você só queria se revoltar contra Deus, você queria mostrar para Deus. Mas agora você está entendendo que você é filha amada e você está voltando para o colo do Pai. Obrigado, Jesus, por essa nossa irmã que o Senhor retorna. A palavra que me vem agora é a palavra indignidade. Você se sente indigno, até por tudo aquilo que você viveu. O Senhor, Ele diz para você que se sente assim: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Não importa onde você foi, aonde você esteve, a lama que encobriu a sua vida, o Senhor está começando um tempo novo na sua vida. Aproveita que nós estamos dentro da quaresma, tempo de conversão. Mergulha, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor também toca no homem que se decidiu pela vida do crime. Mas agora você está entendendo a força do amor de Deus por você. Sim, abandone tudo. E abrace a vida que o Senhor tem, como Ele fez com Saulo. O Senhor transformou a vida de Saulo e Ele está transformando também a sua vida. A palavra é enxaqueca. O Senhor está tocando também em dores físicas. Você que tem uma enxaqueca, dores de cabeça terrível, ela te assalta, essa dor de cabeça. O Senhor, por misericórdia, agora toca em você, expulsa essa enxaqueca, essa dor de cabeça terrível que deixa você com ânsia de vômito. Você não aguenta nem ficar no claro. O clarão te faz um mal danado quando você é acometido por essa enxaqueca. Mas o Senhor, na misericórdia dele, Ele toca. Isso é um sinal de que Ele te ama e ama muito. Ele está curando você dessa dor de cabeça. Obrigado, Senhor. O Senhor me dá uma imagem de um senhor idoso na cama, muito enfermo. Ele está praticamente pele e osso. E Ele está tocando no coração agora dos seus filhos, que tem resistência em cuidar dele, que tem resistência em cuidar desse idoso. O Senhor está trazendo a família de volta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado. A palavra que me vem agora é purificação. Você que tem caído num pecado e um pecado de estimação. Você que não consegue, mas a graça de Deus agora ela te alcança. E a partir de hoje, presta atenção, a partir de hoje o Senhor te dá uma graça para você vencer esse pecado de estimação. Esse pecado que quando você caía, você sentia muito mal, porque você sabia que isso machucava o coração de Deus, mas você não tinha força. Você lutou com uma força humana. A partir de hoje há uma graça para você não mais cair. Fuja das tentações, fuja das ocasiões, porque Deus está te dando uma graça. Você não vai mais cair nesse pecado se você fazer a sua parte, fugir, não compactuar mais com esse pecado. O Senhor está te dando uma graça aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Toma posse. O Senhor também está tocando em muitas jovens, meninas, jovens, chamando-as para a vida religiosa. E muitas jovens estão dando o seu sim a Deus. A você, jovem, que está reticente por causa dos seus pais, você tem medo da reação dos seus pais, fique tranquila, porque o próprio Senhor já está tocando no coração deles. Ainda que a primeira reação seja aparentemente negativa, Deus já está trabalhando o coração deles para aceitar. O Senhor Jesus só precisa do seu sim agora. E é para a vida religiosa contemplativa. Obrigado, Senhor. O Senhor liberta você que tem vivido muita mentira. A mentira entrou através de você, na sua casa,
E agora, em muitos ambientes, você acaba mentindo e você já não consegue mais sair das mentiras que você foi falando, que você foi dizendo a seu respeito, a respeito de outras pessoas. E me vinha assim que o inimigo te desfigurou através da mentira, porque o pai da mentira é o encardito, mas você não é filha. Você não é filho da mentira, você é filha da verdade. Você é filho da verdade. E nesse momento você é iluminado por Deus, iluminada por Deus. Uma luz de dentro para fora se acende em você, dessa presença de Deus, da sua identidade. E o Senhor te liberta. E Ele vem te auxiliar para viver na verdade, para dizer a verdade e assumir a sua identidade de filha de Deus, de filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta libertação. Obrigado, Senhor. E diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado por mais uma vez, me trazer na tua presença, para reafirmar em mim a minha dignidade, de filho de Deus, de filha de Deus. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. Nós te louvamos e bendizemos. Obrigado. Nós te louvamos E glorificamos o teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, meu Deus.